Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer em voz alta. Por que somos tão obcecados pelo fim do mundo? O que faz filmes, séries e jogos sobre apocalipse zumbis movimentarem bilhões de dólares e continuarem despertando tanto interesse geração após geração? A resposta é mais simples e mais desconfortável do que parece. Porque no fundo, os zumbis são apenas o plano do fundo. O que realmente nos fascina é o momento em que as regras deixam de existir. É o instante exato em que a normalidade desmorona e a sociedade revela sua verdadeira face em meio ao caos. Hoje, vamos explorar a psicologia por trás desse fascínio pelo colapso social. Vamos entender por que o apocalipse pode parecer estranhamente libertador, como as instituições entram em colapso quando mais precisamos delas e por que o maior medo dessas histórias nem sempre são os monstros ou os mortos-vivos, mas as próprias pessoas. Ou seja, os vivos. Então, prepare-se porque a partir de agora nós vamos acompanhar os primeiros momentos do fim do mundo. O terror só funciona quando existe contraste. Para sentir medo do caos, primeiro precisamos acreditar que estamos seguros. E poucos filmes fizeram isso tão bem quanto Madrugada dos Mortos, de 2004, aquele de Zack Snyder. O longa começa de forma brilhante, mostrando uma rotina comum e quase hipnotizante. A protagonista termina mais um longo turno no hospital, volta para o seu tranquilo bairro residencial e vai dormir ao lado do seu marido. O terror não chega através de explosões, naves espaciais ou exércitos ocupando as ruas. Ela surge de maneira muito mais íntima e muito mais perturbadora, na forma de uma pequena garota que mora na vizinhança. E a genialidade da sequência está no fato de que Ana não tem tempo para entender o que está acontecendo. O pânico toma conta da situação e ela corre desesperadamente para o banheiro, tentando transformar o menor cômodo da casa em um abrigo improvisado. Descalça, de pijama e completamente vulnerável, ela percebe que o horror não estava restrito à sua casa. O bairro inteiro se transformou em uma zona de guerra. Desesperada, Ana corre até o carro em busca do último vestígio de proteção que ainda lhe resta. Quando finalmente acelera e foge pelas ruas destruídas, o para-brisa do carro se transforma em uma espécie de tela panorâmica, exibindo o fim do mundo em tempo real. E é justamente por isso que essa sequência continua sendo tão memorável. Não estamos apenas assistindo a um ataque de zumbis. Estamos assistindo ao momento exato em que uma sociedade inteira deixa de existir. Aqui entramos em um dos aspectos mais intrigantes e perturbadores da psicologia humana. Por que de maneira tão silenciosa e quase inconsciente, o apocalipse parece libertador? A resposta está no peso da vida moderna. Vivemos cercados por prazos, cobranças, impostos, expectativas sociais, hierarquias corporativas e uma quantidade interminável de preocupações digitais. Existe sempre alguma meta a cumprir, alguma responsabilidade esperando por nós ou alguma pressão exigindo nossa atenção. Quando imaginamos um apocalipse zumbi, no entanto, todas essas estruturas desaparecem de uma vez só. É como se alguém apertasse um gigantesco botão de reinicialização da humanidade. Da noite para o dia, o sistema inteiro deixa de funcionar. Um diploma universitário perde seu valor, uma conta bancária já não garante sequer um copo d'água, e cargos que antes definiam status sociais deixam de importar. É justamente essa fantasia de recomeço que torna o gênero tão fascinante para tantas pessoas. Em Zumbilândia, por exemplo, o apocalipse é retratado quase como uma aventura. O protagonista cria suas próprias regras, atravessa o país sem destino definido e vive em um mundo onde as antigas obrigações simplesmente deixaram de existir. Claro que na realidade um colapso desse tipo seria aterrorizante, mas como fantasia ele oferece algo que muitas pessoas desejam em segredo, que seria a possibilidade de escapar da corrida interminável da vida moderna e começar do zero. Talvez seja por isso que histórias de apocalipse continuem nos atraindo tanto. Mas essa sensação de liberdade dura pouco. Ela desaparece quando a fome, o medo e o desespero entram em cena. É nesse momento que a fascinação dá lugar à ansiedade e surge a percepção aterrorizante de que ninguém virá nos salvar. Guerra Mundial Z apresenta uma das representações mais impactantes desse cenário. Na famosa sequência do congestionamento, pessoas permanecem presas em seus carros, buzinando e reclamando do atraso para o trabalho, sem perceber que o mundo está desmoronando ao seu redor. É o comportamento de manada em sua forma mais pura. Então, o caos começa.
Assistimos ao fracasso das instituições em tempo real. A polícia é sobrecarregada, o exército perde o controle das ruas e o governo simplesmente desaparece. Mas o verdadeiro horror daqueles primeiros dias não está nos infectados, está nas pessoas comuns. Quando os recursos básicos desaparecem, a moralidade também começa a desaparecer. As pessoas se tornam uma ameaça maior do que os próprios monstros, revelando uma verdade incômoda. A civilização pode ser apenas uma fina camada cobrindo os nossos instintos mais primitivos. Mas existe uma outra forma de vivenciar o fim do mundo e talvez ela seja ainda mais assustadora. Imagine não estar acordado para assistir ao colapso. Imagine perder completamente o momento em que a civilização desmoronou. Essa é justamente a genialidade do episódio piloto de The Walking Dead. Em vez de mostrar multidões correndo pelas ruas, telejornais em pânicos ou militares tentando conter o caos, a série acompanha Rick Grimes, que entra em coma antes do surto e desperta semanas depois em um hospital abandonado. O terror, nesse caso, não está no barulho da destruição, mas no silêncio deixado por ela. À medida que Rick caminha pelos corredores escuros do hospital, o espectador tenta montar um quebra-cabeça macabro através dos vestígios da tragédia. Cada detalhe conta uma parte da história, mas nunca revela o quadro completo. E então surge uma das imagens mais icônicas da série. As portas acorrentadas com a frase pintada às pressas em tinta preta alertando para não abrir, porque há mortos do outro lado. É exatamente esse tipo de introdução que torna a experiência tão fascinante. Ela desperta dois medos profundamente humanos: o medo do desconhecido e o medo do abandono. Afinal, acordar e descobrir que o mundo acabou sem que você percebesse é como chegar atrasado a uma festa onde todos já foram embora, ou pior, onde ninguém sobreviveu, e de repente perceber que você pode ser a única pessoa restante para apagar as luzes. Para concluir nossa análise dos primeiros dias do fim, precisamos olhar para a escala monumental da destruição, e poucos filmes conseguiram retratar a solidão urbana de forma tão impactante quanto Eu Sou a Lenda. As cenas de evacuação de Nova York são devastadoras. Vemos famílias sendo separadas em questão de segundos, multidões correndo em meio ao pânico, ruas tomadas pelo caos e militares adotando medidas extremas para tentar conter a propagação da doença. Não existe organização perfeita, não existe plano infalível. O filme retrata uma civilização inteira lutando desesperadamente contra um inimigo que avança mais rápido do que qualquer resposta humana é capaz de acompanhar. Mas o impacto emocional vai muito além do caos inicial. Quando o filme nos apresenta uma Times Square vazia, silenciosa e lentamente tomada pela natureza, somos confrontados com uma imagem difícil de ignorar. Aquele espaço, normalmente associado ao movimento constante, à tecnologia, ao consumo e, sobretudo, à presença humana, transforma-se em um cenário fantasmagórico. Essa visão nos lembra que nossos arranha-céus, nossa ciência, nossa tecnologia e toda a confiança que depositamos no progresso podem ser derrotadas por algo invisível a olho nu. A queda das grandes cidades não representa apenas o colapso da infraestrutura, ela simboliza a fragilidade da própria civilização humana. É justamente por isso que a imagem de uma Nova York abandonada continua tão poderosa. Ela não é um cenário pós-apocalíptico, mas um lembrete silencioso de quão rápido tudo aquilo que construímos pode desaparecer. No fim das contas, o início de um apocalipse nos fascina porque ele remove todas as camadas que sustentam a vida moderna e reduz a existência humana à sua forma mais simples e básica, ou seja, sobreviver. Talvez seja por isso que gostamos tanto dessas histórias, do conforto dos nossos sofás, é claro. Imaginamos que seríamos os heróis, os sobreviventes preparados, aqueles que manteríamos a calma quando tudo ao redor estivesse desmoronando. Mas a verdade sugerida por essas obras é bem muito menos confortável. Na vida real, a maioria de nós provavelmente nem conseguiria escapar do caos das primeiras horas. Avalie de dias. A civilização é muito mais frágil do que parece. E talvez assistir ao colapso na ficção nos faça valorizar algo que normalmente ignoramos: a normalidade. Afinal, quando acordarmos amanhã, o nosso maior problema provavelmente continuará sendo o trânsito, o trabalho ou aquele despertador que tocou cedo demais. E isso, meu jovem mancebo, e isso talvez seja uma ótima notícia para você. Agora eu quero saber a sua opinião. Se uma notícia anunciasse o colapso global nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, o que você faria nas primeiras 48 horas?
Deixa sua resposta nos comentários e compartilhe o seu plano de sobrevivência. Você sabe que eu leio tudo, né? E respondo também. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ativar as notificações para receber os vídeos que vão sair agora semanalmente no canal Área Zumbi. Nos vemos no próximo vídeo, se a civilização durar até lá. Cuidado, viu?